Evangelho, conforme escreveu Mateus, capítulo 24, versos 15 a 31. Hoje pela manhã, pastor André expôs os versos 1 a 14. E agora, com a graça de Deus, exporei os versos que vai do 15 ao 31. Faz parte do sermão profético, proferido pelo próprio Cristo, lá nos capítulos 24 e 26 do Evangelho de Mateus. Mateus 24, versos 15 a 31. Eu lerei os versos ímpares e peço à igreja, por gentileza, todos numa só voz, bem bonito, para a glória de Cristo, leiam os versos pares. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Vede que vô-lo tenho predito. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esse texto que acabamos de ler, quero chamar a atenção de vocês para 3 versículos, 22, o 24 e o 31. Esses 3 versículos têm em comum o fato de que eles mencionam os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus. Os 3 versículos mostram como Deus está atento à sua igreja, como Deus cuida dos seus filhos, como Cristo cuida dos seus discípulos. Então, Jesus não está aqui, meus irmãos, apenas noticiando acontecimentos futuros que estariam por vir. Jesus está fazendo mais do que isso. Jesus está assegurando aos seus discípulos que, em meio a tudo aquilo que viria, Deus estaria cuidando dos seus escolhidos. Aliás, conforme ele proferiu mais tarde, no final lá de Mateus, capítulo 28, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, é claro que aqui há uma forte ênfase escatológica, há um tom escatológico. Porém, o tom escatológico aqui não é maior do que o tom pastoral, onde Deus, o supremo pastor, o bom pastor, ele afirma o seu cuidado para com os escolhidos, para com aqueles que o amam, para com aqueles que o seguem. Aliás, é o mesmo que acontece no livro de Apocalipse.
Apocalipse não foi escrito para nos assustar, embora muitos leiam e ficam meio assustados com tantas figuras diferentes, né? Com tanto fogo, tanto vento, tanta tragédia que ali é anunciada. Apocalipse também foi escrito para nos trazer esperança, nos trazer segurança, para nos dar direção, clareza, e nós não sermos pegos de surpresa em nada, porque o Senhor Deus já tem nos mostrado o que haverá de acontecer. Então, os objetivos do sermão de Cristo foram e ainda são, primeiro, preparar os discípulos, preparar a igreja para que ela não seja pega de surpresa, mas que ela seja vigilante para enfrentar as adversidades que viriam, que vierem ou que virão. Também um dos objetivos de Cristo aqui com seu sermão é instruir o seu povo para que ele fique firme na fé, mesmo diante das mentiras de Satanás, mesmo diante de muitos enganos que já circulavam ali na época de Cristo, haveriam de vir, e hoje mais ainda multiplicam-se as mentiras de Satanás neste mundo, mas o Senhor está nos orientando para que nós ficamos firmes na fé, conhecendo a verdade, vivendo na verdade. Também o objetivo de Cristo com este sermão é o nosso conforto, confortar a sua igreja em sua peregrinação e lhe dar esperança quanto à vida eterna, sabendo que no tempo de Deus, Cristo voltará, na hora exata que Deus já o determinou, para levar a sua amada igreja à sua eterna presença. Então, por todas essas razões, eu quero propor aos irmãos o tema que já está aí, os irmãos já viram: Deus cuida dos seus escolhidos. E esse cuidado divino, meus irmãos, ele se dá de muitas formas. Mas à luz desse texto que acabamos de ler, nós percebemos pelo menos 3 formas do cuidado divino para com os seus. 3 formas do cuidado divino para com os seus. Em primeiro lugar, vemos que Deus cuida dos seus escolhidos, protegendo suas vidas na tribulação. Jesus, ao falar da tribulação da vindoura, né, ele aponta para alguns acontecimentos que seriam bem próximos. Mas, assim como acontece com muitas profecias lá do Antigo Testamento, que tinha mais de um cumprimento, tinha mais de um significado, aqui também. Então, ele fala também de acontecimentos que aconteceriam um pouco depois, um pouco mais adiante, e outros que ainda viriam justamente na consumação dessa era que estamos ainda vivendo. Conforme o pastor André explicou muito bem pela manhã, muitas opiniões diferentes sobre o capítulo 24 de Mateus, muitas questões importantes, que ele não tratou, também não dá para tratar, porque gastaríamos que horas e horas para fazê-lo, mas nós cremos e entendemos, então vamos partir deste pressuposto, que os fatos narrados, especialmente do verso 15 ao 22, eles se referem primeiramente, ou principalmente, à destruição do Templo de Jerusalém, embora haja aplicações que podemos fazer para a frente. Essa destruição de Jerusalém, do Templo, aconteceu 4 décadas depois de Jesus proferir esse discurso. E cremos que, de fato, é o cumprimento da profecia de profeta Daniel, pois você confere lá, mas Jesus cita aqui, ele diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Embora nós sabemos que essa desolação, essa afronta espiritual contra o santuário de Deus continua acontecendo e poderá acontecer coisas piores ainda de profanação. Mas certamente esse foi um registro importante, porque no ano 70 da era cristã, o general Tito, filho de Vespasiano, que depois também se tornou, imperador no lugar do seu pai, esse general entrou em Jerusalém, irmãos, e não deixou pedra sobre pedra do templo. O templo que havia sido reconstruído, lá, lembra lá, por Neemias, Esdras, etc., agora foi novamente destruído. O que também tem significados escatológicos e também de cumprimento de profecias do próprio Antigo Testamento, porque ali também fica muito sinalizado o encerramento da religiosidade judaica como, de fato, a expressão ali da fé, e o cristianismo ali, então, ele é muito mais fortalecido de muitas formas a partir desse momento. Embora que nesse tempo de guerra,
né? Foram aí 6, 7, 8 anos de guerra, talvez, e muitas coisas terríveis aconteceram, né? Profanação do templo judaico. E é interessante que a profanação não foi feita apenas pelos romanos, que levaram os seus ídolos para dentro do templo. Foram feitos, inclusive, por alguns judeus, não judeus ortodoxos, mas judeus chamados zelotes, judeus políticos, que esperavam o Messias que pudesse refazer, né, o império ou o reinado judaico, e eles transformaram, diz a história, Joséfo fala sobre isso, transformaram o templo, antes dele ser destruído, no quartel-general. Ali eles se entrincheiraram para lutar. Deixou de ser um lugar de adoração para ser um lugar de guerra. Até que Tito entrou e destruiu todo aquele lugar. Então, esse conflito judaico aí do ano 63 ao 73, ele resultou em dispersão, perseguição e morte tanto de judeus quanto de cristãos. E muitas cidades foram prejudicadas, mas Jerusalém foi simplesmente devastada. E é nesse contexto que Jesus, então, profere essas palavras do verso, sobre esse contexto, né? Que Jesus profere as palavras que vão do verso 16 até o verso 20. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça ao tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. No momento de guerra, ou no momento de incêndio, no momento de desespero, não dá para ficar procurando capa, documento, né? Tem que simplesmente se mandar. Aí aqui é interessante porque essa urgente fuga recomendada por Jesus para aqueles que iriam presenciar o acontecimento da destruição de Jerusalém e do templo, essa urgente fuga recomendada por Jesus mostra que cada pessoa tem o direito e o dever de se proteger e de preservar a sua vida. Nós temos o direito, podemos e devemos fazer. Aliás, devemos lembrar que nem todos têm chamado para ser mártir, né? Mártir é o tipo do chamado que você exerce uma vez só, porque você é mártir, morreu, acabou. É um dom que você não vai exercer muitas vezes, né? E eu diria até, meus irmãos, que falo isso com muito carinho, mas eu preciso dizer que há muitos crentes que às vezes são perseguidos porque fica se metendo na vida dos outros. Pedro falou, olha, se você sofrer porque você intromete na vida dos outros, nas coisas dos outros, problema é seu. Mas se você sofrer porque você é fiel a Cristo, maravilha. Se alegre e vamos para frente. Então, a gente tem que ter cuidado, nós não devemos buscar sofrimento com as nossas próprias mãos. E podemos, sim, preservar a nossa vida. E se nós vivemos ou morremos, o nosso principal critério de decisão não é o meu bem-estar, é o quanto a minha vida ou minha morte glorificará o Senhor. O quanto a minha vida ou minha morte vai ser mais útil para o reino de Deus. Paulo tinha essa disposição, né? Ele falou, eu estou pronto para morrer. Para mim vai ser um lucro. Mas eu sei que eu não vou agora, eu sei que eu preciso ficar. E Paulo escapuliu de muitas situações de morte, porque ele sabia que Deus tinha propósito na vida dele. Até que chegou um momento que ele também tinha certeza que agora não tinha mais jeito. Agora chegou a minha hora, já chegou o meu tempo, já combati o bom combate, já completei a carreira. Então, querido, até que você tenha certeza que completou a carreira, preserva a sua vida, se cuida, se proteja, enfrente as tribulações, enfrente as enfermidades, enfrente as dificuldades, mas com zelo pela sua vida, com cuidado para servir a Deus enquanto Ele tiver fôlego de vida. Mas, irmãos, os escolhidos de Deus sabem que a sua maior proteção não está na força do seu braço. A sua maior proteção está nos braços de Deus. É por isso que Jesus fala assim, orai, para que aqui, né, a sua fuga não aconteça no inverno. Orai, porque é mais difícil, né? Você lidar com toda a situação do frio e etc. e tudo mais. Mas quando nós oramos, qualquer que seja a circunstância de dor, de enfermidade, de tribulação, de perseguição, nós encontramos, meus irmãos, paz, nós encontramos refúgio, nós encontramos esperança, nós encontramos consolo. Então, Deus sempre está com seus filhos, mas somente quando os filhos de Deus se lançam aos seus braços por meio da oração, é que eles experimentam, sentem, usufruem
do cuidado de Deus. E às vezes a pessoa está sofrendo simplesmente porque não se lança nos braços do Senhor. Deus cuida dos seus durante toda e qualquer tribulação, mas Ele o faz também pelos meios de graça que Ele já estabeleceu. Somente guardados pelo poder de Deus, os discípulos de Cristo poderiam enfrentar a tribulação que estava por vir, conforme diz o verso 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Essa tribulação, ali do ano 70, foi grandiosa, mas ela era apenas um prenúncio, irmãos, de tribulações que seriam muito maiores, estão acontecendo e vão acontecer até a volta de Cristo. Não precisa ser nem cristão, nem muito entendido, porque o mínimo de história revela isso. Os cristãos, os filhos de Deus, têm sido perseguidos, judiados, nesses últimos 2000 anos, em todo o tempo. Se você entrar no site do Portas Abertas, que é uma missão séria, que trabalha com a igreja perseguida, você vai ver relatos. Estima-se que nos últimos 2 anos, aproximadamente 400 milhões de cristãos sofreram perseguição extrema em vários países do mundo, especialmente na Ásia e na África. Para não dizer que a gente está falando só de igreja evangélica, que é só crente que pensa nisso, vou te dar uma dica, entra no site do Vaticano, Vaticano News. Eles relatam, têm registrado cerca de 5.000 mortes de cristãos nos últimos 2 anos ao redor do mundo. Então a perseguição, a tribulação, ela nunca cessou. Às vezes ela muda de lugar, é mais ali, ela é mais acolá, mas ela vem acontecendo, e quanto mais próxima a volta de Cristo, entendemos que mais essa perseguição poderá se intensificar. Mas a mesma promessa para aqueles discípulos também repousa sobre a igreja hoje. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo por causa dos escolhidos. Tais dias serão abreviados. Então aqui tem um princípio aqui, bíblico, que depois vários escritores do Novo Testamento vão trazê-lo. Irmãos, Deus permite o sofrimento, a tribulação, a dor, só na medida do necessário para o cumprimento dos seus propósitos. Só durante o tempo que é preciso para que se cumpra aquilo que é propósito na vida de quem sofre, na vida de outros, na vida da sua igreja, ou propósitos que nós não entendemos. Deus não prolonga sofrimento desnecessário para ninguém dos seus filhos. Mas Ele dá força para que Ele os enfrente. Ao contrário, Deus vai cessar a tribulação no tempo certo, por amor e cuidado com os seus escolhidos. E às vezes muitos não escolhidos, recebem o bônus junto com os crentes. Às vezes é uma mãe que ora, e o filho que não é crente, não é escolhido, também é abençoado, porque está ali, é santificado de alguma forma, protegido pela graça de Deus. Mas, irmãos, precisamos estar atentos. Cristo nos protege da tribulação de várias formas. É claro que uma das formas que a gente mais gosta é quando Ele nos livra da tribulação. Eu tive agora 15 dias de férias. E voltei sem um machucado. Embora o pneu furou, embora perdi um pedaço do para-choque, embora choveu muito na praia, embora aconteceu um monte de perrengue bacana, mas voltamos todos vivos, glória a Deus, amém, irmãos? Andamos, não sei quantos quilômetros, talvez 1.000 quilômetros ou mais. O Senhor nos deu livramentos de tribulações terríveis, que poderíamos ter, muitos morreram, não voltaram das suas férias. Essa é uma maneira de Deus nos proteger, nos cuidar da gente. Mas, às vezes, Ele permite tribulação e Ele nos protege permanecendo conosco em todo o tempo da tribulação. O Espírito Santo habita em nós, está conosco, geme conosco, chora conosco, se alegra conosco. Você nunca estará sozinho. Promessa do Senhor. Então, usufrua da sua presença no meio da tribulação e do seu consolo que te fortalece. Mas muitas vezes o Senhor faz cessar uma tribulação, um sofrimento pelo qual estamos passando. Porém, meus irmãos, estejamos certos de que Deus vai cessar uma tribulação de 2 formas bem diferentes.
Deus pode fazer simplesmente a tribulação acabar e você fica de boa, agora passou a tempestade, agora essa bonança, aleluia, a noite escura passou, o dia está claro, isso é muito bom. Mas existe uma maneira melhor de Deus fazer cessar a tribulação, nos levando para a presença dele. Sim, meus irmãos, essa é uma maneira tremenda. É claro que toda vez que alguém que nós amamos vai, né, mesmo sabendo que vai para a eternidade, causa-nos alguma tristeza, saudade, desejo de ter a pessoa no convívio conosco, enfim, pessoas que marcaram as nossas vidas. Isso é natural para quem fica, sentir saudade, sentir dor, sentir alguma tristeza. Mas, meus irmãos, devemos estar seguros de que muitas e muitas vezes, na verdade, 100% das vezes, o Senhor está promovendo para melhor. Mas muitas vezes Deus está livrando de sofrimentos. Eu tenho, pela graça de Deus, 32 anos servindo no ministério. Já tive a alegria de orar por muitos enfermos e ver Deus bondosamente operar, tirá-lo né, do leito e ele voltar para casa são e salvo, feliz e curado. Mas também tive muitas experiências, muitas, mais do que os irmãos imaginam, de chegar a orar, Senhor, o Senhor sabe dos teus propósitos. Quando a pessoa está lúcida, eu converso com a pessoa, quando a pessoa não está lúcida, eu converso também. Sempre converso com qualquer pessoa no leito de enfermidade. Porque eu creio que o Espírito Santo pode, de alguma forma, falar e levar a palavra. Irmãos, muitas experiências, onde a pessoa estava em sofrimento, oramos ao Senhor, pedindo que Deus cumpra a vontade, que livrasse a pessoa do sofrimento conforme a sabedoria dele. Poucos minutos depois o Senhor chamou. Outras, 1 dia, 2, nunca mais do que uma semana. Por causa disso, alguns não me chamam mais para orar, para ninguém estar terminal. Não, alguns ainda chamam ainda. Principalmente aqueles que sabem que são de Jesus, são eleitos de Deus. Seja de uma forma ou de outra, lembremos disso. Deus cuida dos seus, protegendo suas vidas na tribulação. Amém, meus irmãos? Em segundo lugar, nós aprendemos nesta palavra que Deus cuida dos seus escolhidos, preservando sua fé da enganação. Nesse sermão, Jesus Cristo já havia falado 2 vezes sobre falsos cristos e falsos profetas, que enganariam a muitos. Presta atenção. Enganariam a muitos, mas não enganariam a todos. Quando ele fala enganariam a muitos, está falando de uma forma geral. Mas ele não diz a todos. Porque os eleitos de Deus, o Senhor tem um cuidado também com eles nesse assunto. Jesus, então, repete, verso 23. Então, se alguém vos disser, aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, irmãos, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho dito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Irmãos, existem falsos profetas que eles falam claramente contra Deus. E eles não escondem isso. Eles são anti-Deus. Não creem em Cristo, não creem na palavra. É claro que quando você defronta com um falso profeta, com um profeta claramente contrário a Deus, às vezes nos faz mal, não sei vocês, mas eu não consigo muito, quando eu ouço um vídeo, alguém manda para mim uns vídeos assim, de alguém blasfemando contra o Senhor, falando coisas, eu nunca consegui ouvir todo o vídeo, eu começo a me dar de verdade, nojo, náusea, tristeza, angústia. Eu desligo e oro para que Deus tenha misericórdia daquela vida e salve. Mas esse tipo de falso profeta é fácil identificar, porque está falando claramente contra o nosso Senhor e Salvador Jesus. E é fácil rejeitar. Mas existem outros falsos profetas que eles falam e agem em nome de Deus. Eles falam e agem em nome de Cristo. Eles dizem que foram enviados por Deus, mas não foram. Eles não trazem a verdadeira palavra de Deus, como está revelado nas Escrituras. Irmãos, esse é o tipo mais perigoso, porque é o lobo vestido de ovelha. Esse é o que engana muitos.
apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios sobre isso, alertando sobre o perigo de serem enganados por esses falsos profetas e falsos mestres. Ele diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Isso é parte da simplicidade e pureza devidos a Cristo. Apóstolo João também teve essa preocupação e advertiu em sua segunda carta: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Mas quando Jesus fala de falsos profetas e falsos cristos, ele traz uma ênfase muito especial, que esse falso profeta, ele vai falar da volta e da presença física de Cristo, ou às vezes se apresentar como o próprio Cristo, como aconteceu na primeira vinda, de um Cristo vivendo aqui comumente. Aliás, a história registra muitos falsos cristos, muitos falsos profetas. Mas existe um tipo que também é comum, mas esse é mais disfarçado, né? Porque ele não se apresenta como Jesus, mas se apresenta como um Cristo. Lembra que a palavra Cristo quer dizer Messias? Então, eles apontam para um suposto Messias, ou um tipo de Messias, pode ser político ou não político, religioso ou ateu, cristão, anticristão, né? E, aliás, tem muita gente com síndrome de Messias, inclusive líderes de igrejas, né? Muitos bispos, pastores, apóstolos, entre aspas, e apostilas, brincadeira, não tem apostila, né? Mas homens e mulheres que se acham insubstituíveis, indispensáveis. Sem eles, a igreja do Senhor não vai em frente, sem a voz deles, a igreja do Senhor não fala. Mas, irmãos, pessoas que agem assim também devem ser rejeitadas e repreendidas, porque não são, de fato, um Messias, um Salvador. Devemos ouvir a exortação de Cristo aqui 2 vezes. É interessante, Jesus fala: não acrediteis, não acrediteis. Ô, meus irmãos, vamos parar de acreditar em tudo quanto é bobagem que a gente ouve. As pessoas acreditam em tanta bobagem que ouve, tanto vídeo, tanta mensagem, tanta gente, e não acreditam na palavra de Deus que está aí, desde a fundação do mundo, com incontestáveis provas da sua veracidade, da sua inspiração. Mas qualquer um, suposto cientista, suposto filósofo, suposto religioso, escreve uma bobagem, as pessoas parem de acreditar. Desconfie, duvide, estude à luz das Escrituras. Se for uma questão científica, procure estudar então e vai ver também. Mas especialmente quanto à pessoa de Cristo, irmãos, inúmeras denominações ditas evangélicas nasceram anunciando e marcando a volta de Jesus. Isso aconteceu desde quando o Senhor Jesus foi assunto ao céu e tem acontecido até hoje. Desconfia, começou a marcar data, começou a estar ali, está aqui. Pode esquecer. Não, Jesus aqui é muito claro, meus irmãos. A sua segunda vinda não será da mesma forma. Ela acontecerá de forma repentina, como ele descreve aqui, assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Sua vinda será visível e evidente para todos, tal qual um relâmpago, mas não vai ser algo secreto, que alguém vai falar assim: será que ele veio? Será que não veio? Quando Jesus voltar, todos saberão, até os ímpios. Após Jesus ter mencionado a futura volta, ele declara: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Essa frase, irmãos, aponta para o julgamento e juízo, o qual pode ser aplicado tanto ao que aconteceu com Israel, especialmente em Jerusalém, mas também uma palavra de juízo para todos quantos haveriam de falsear ou rejeitar a palavra de Cristo. Meus irmãos, um cristão verdadeiro, ele pode ser temporariamente confundido, equivocado ou até mesmo enganado quanto a certos assuntos. Infelizmente, isso faz parte da nossa humanidade, das nossas fraquezas, das nossas limitações. Mas preste atenção em uma coisa: no que diz respeito à fé salvadora, quanto à sua fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, quanto à fé dos eleitos de Deus, conforme a Bíblia diz, ele está seguro, porque é impossível
que os eleitos se percam. Irmãos, a fé salvadora é um dom de Deus, e os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Esse tipo de engano para o verdadeiro regenerado é impossível, porque o próprio Espírito Santo habita nele para preservar e sustentar a sua fé em Cristo. Então, todos os escolhidos de Deus, todos os filhos de Deus, podem dizer como o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido. Amém? Você pode dizer: eu sei em quem tenho crido. Todos os eleitos de Deus podem cantar com sinceridade aquele belíssimo hino que diz: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, quero considerar com vocês que Deus cuida dos seus escolhidos, reunindo-os para sempre na consumação. Veja aqui os versos 29, 30, 31, quando ele fala que o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma ou outra extremidade dos céus. Então, nessa parte da profecia, Jesus está descrevendo a sua própria vinda. E é muito interessante que depois você vai ler os escritos de Pedro, de João, de Paulo, e eles vão descrever de forma muito semelhante a volta de Jesus. E esses versos nos ensinam muitas coisas. Em primeiro lugar, que quando o Senhor Jesus regressar neste mundo, ele virá com glória e majestade. O sol e a lua, as estrelas, perderão o seu resplendor diante da sua própria luz. Então, a segunda vinda pessoal de Jesus será diferente da primeira. O Senhor Jesus veio em humildade, pequenino, criança, sofreu aflições, foi traído, entregue por mãos de homens iníquos. Mas na segunda vez, Jesus virá como rei de toda a terra, com toda a majestade real. Os príncipes e grandes homens deste mundo haverão de comparecer diante do seu trono para receber a sentença eterna, e diante dele se calará toda boca e se dobrará todo joelho e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, qualquer pessoa que zombou do nome do Senhor, que escarneceu contra Cristo, todos serão julgados. Mas os servos do Senhor Jesus podem então esperar com paciência, porque um dia o seu mestre será reconhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esses versículos, meus irmãos, nos ensinam, em segundo lugar, que quando Cristo retornar a este mundo, ele cuidará inicialmente de seu povo, os crentes, os escolhidos. Diz, ele enviará seus anjos e estes reunirão os seus escolhidos. Então, irmãos, naquele glorioso dia, todos os servos de Deus gozarão de perfeita segurança. Nem um único fio de cabelo vai cair. Alguns não terão nem fio de cabelo mais para cair, né? Mas aqueles que tiverem, nenhum fio de cabelo vai cair. Diz a palavra de Deus. Assim como houve uma arca para Noé e sua família, assim como houve uma cidade chamada Zoar para Ló quando Sodoma foi destruída, haverá em Jesus, irmãos, um esconderijo para todos os crentes. Quando a ira de Deus se derramar, nós estaremos seguros e guardados pelo Senhor na consumação. Porque o Senhor haverá de recolher todo o seu povo para um encontro com Ele nos ares. Esse dia será terrível, mas os crentes podem aguardá-lo sem temor. No dia do juízo, os verdadeiros cristãos serão, por fim, todos reunidos. Os santos de todos os séculos, desde Abel, passando por Abraão, Davi, os que viveram com Cristo durante toda essa história, todos serão reunidos. Sabe aquelas pessoas que você sabe, tem convicção que morreram em Cristo? Aquele amigo, aquele irmão da igreja, aquele pai, aquele irmão. Deus promete que vai reunir todos eles naquele glorioso dia. Ressuscitarão os mortos e levarão todos nós reunidos. Ô, gente,
Eu não sei vocês, mas quando eu estou reunido aqui, eu curso de oração, tem pouca gente e tal, mas eu não murmuro. Para mim, todas as vezes que eu estou reunido, pode ser com 2 ou 3. Irmãos, tanta alegria. Aqui, nesse culto, deve ter aqui, sei lá, 80 pessoas, talvez. Que alegria. Agora, irmãos, imaginem todos os santos de Deus reunidos para louvar, adorar o Senhor, para celebrar a graça de Deus. E não por alguns anos, mas por toda a eternidade. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quero concluir esta palavra, meus irmãos, lembrando que os eleitos de Deus sempre são objetos especiais do cuidado de Deus. Aqueles a quem Deus escolheu para a salvação mediante Cristo são os que Deus ama especialmente neste mundo. Eles são as joias da humanidade. Deus tem maior cuidado com eles do que com os reis que se assentam nos tronos, se são reis não convertidos. Deus ouve a oração dos seus eleitos. Deus ordena todos os acontecimentos entre as nações e as causas de guerras, tudo mais para o bem e santificação de seus escolhidos. Ele os guarda por meio do Espírito e não permite que nem homem e nem demônio os arranque da sua mão protetora. Louvado seja Deus. Não importa qual a tribulação venha sobre o mundo, os eleitos de Deus estão seguros. Confesso aos irmãos que eu estou sendo provado nisso, né? Ou poderei ser provado nisso, porque estou com passagens compradas para estar na Jordânia e em Israel no dia 23 de fevereiro. Estarei lá, se Deus permitir, celebrando o casamento da nossa missionária Beatriz. E aí me recomendaram assim, você podia, não compra passagem assim em qualquer lugar não, compra numa agência de viagens sérias, por quê? Se tiver uma guerra lá, essa parte da passagem, a empresa resolve, o senhor não perde nada e tal. Essa é uma preocupação legítima, mas tudo bem, acho que é questão de prudência, assim eu fiz. Mas depois fiquei pensando, se houver uma guerra lá, querido, não sei nem se eu volto um dia para o Brasil, né? Mas se eu não voltar, estarei para sempre com o Senhor, amém, meus irmãos? Então, eu não vou deixar de ir por causa disso, a não ser que não seja possível chegar lá. Sei que Deus não queira que eu vá. Aí, me submeterei à sua soberana vontade. Mas, se Ele permitir, estarei lá, com guerra ou sem guerra, para a glória do Senhor Jesus. Então, irmãos, que nós possamos caminhar sob o cuidado de Deus. Mas lembre-se que Deus cuida dos seus escolhidos, dos seus eleitos. Por isso eu quero ter uma palavra última de exortação. Não repouse enquanto você não tiver certeza de pertencer ao número dos bem-aventurados. Mas eu posso ter certeza? Pode. Pode, a Bíblia diz que pode ter certeza. Nenhum ser humano pode provar que não é um dos eleitos. As promessas do Evangelho se estendem a todos. Mas cada um precisa ter sua própria experiência com Jesus. Devemos, irmãos, nos esforçar para confirmar nossa vocação e eleição. 2 de Pedro 1:10. Confirme a vossa eleição e a vossa vocação. Os eleitos de Deus são um povo que ama o Senhor, que mesmo ainda cometendo falhas, não se deleita mais no pecado, vive em santificação, usufruem da fé e da esperança e do amor que Deus plantou em seus corações. Que Deus assim nos abençoe. Amém?